Então, pessoal, dando continuidade aqui, tá? Aula passada, a gente viu como é que se dimensiona uma sapata com carga centrada, tá? Só relembrando um pouco aqui, tá? A gente encontra a tensão resistente do solo, parte da nossa sondagem, parte da tensão admissível do solo, a gente encontra a área da nossa sapata, da área da nossa sapata aqui, a gente parte para as dimensões dela. Lembrando que a gente pode pegar as dimensões ótimas ou pode simplesmente adotar uma sapata quadrada, tá? A partir daí, dimensionamos a altura da nossa sapata, certo? Fazemos a verificação ao cisalhamento. Encontramos a tensão de tração na armadura e encontramos a nossa armadura, tá? Agora nós vamos trabalhar com outros tipos de sapata, que é a sapata com carga excêntrica, certo? Com a carga fora do centro, e uma sapata associada, tá? Nesses dois métodos, a gente tenta aproximar eles desse método aqui que a gente já aprendeu, tá? Que é o método com a nossa carga centrada, tá? Vamos sempre tentar trabalhando esses outros dimensionamentos para aproximar desse método aqui, tá? Que é o método mais simples. Então, vamos lá. Quando a gente tem em uma sapata, por exemplo, um momento fletor aplicado ou uma carga horizontal, certo? Além da nossa carga vertical, a gente pode ter também um momento aplicado ou uma carga horizontal, tá? Dependendo das considerações que eu faço no meu modelo de cálculo. Pois bem, esses dois esforços extras aqui, tanto a carga horizontal quanto o momento fletor, eles desbalanceam a distribuição de tensões no solo, tá? Lembrando que antes o meu gráfico de tensão no solo ele era algo constante aqui, certo? Algo reto, algo plano aqui, era uma tensão uniformemente distribuída. Agora eu vou ter uma tensão trapezoidal na minha sapata em decorrência desses dois esforços aqui, tá? Então, na minha sapata eu vou ter a minha tensão máxima na minha sapata e a minha tensão mínima na minha sapata, certo? Tá, como é que eu descubro a minha tensão máxima e a minha tensão mínima e para que é que eles servem, tá? Vê só, digamos que eu apliquei um momento fletor aqui na minha sapata, tá? Se eu apliquei esse momento fletor aqui na minha sapata, obviamente a minha sapata ela vai tentar tombar para cá, ó, para esse lado. Se ela está tentando tombar para esse lado aqui, eu vou ter uma maior tensão desse meu lado da sapata e uma tensão menor ou até uma tração nesse outro lado da sapata, tá? Dependendo das minhas considerações aqui e da magnitude desse momento. Ok, como é que eu descubro isso aqui e para que isso aqui serve, tá? Primeiro, a minha tensão máxima no solo tem que ser menor do que a tensão admissível do solo, tá? De todo jeito, eu vou ter que respeitar essa regra que a gente já vinha utilizando. Só que antes, eu só verificava um tipo de tensão. Agora, eu vou ter a máxima e a mínima, tá? Então, a minha tensão máxima, ela tem que ser menor do que a tensão admissível do solo. Do mesmo jeito que a minha tensão mínima, ela não pode tentar levantar o solo aqui, ó, tá? Ela não pode ser negativa, de modo a levantar esse solo aqui, certo? A gerar um efeito de tombamento na minha sapata, tá? Então, a minha tensão mínima tem que ser maior ou igual a zero, tá? Eu sempre tenho que ter uma tensão aqui, ela nunca pode ficar completamente zerada. Tudo bem. Como é que eu fui encontrar essas minhas tensões, tá? Fui encontrar através dessas fórmulas aqui, certo? Onde a minha tensão máxima vai ser a minha força vertical dividido pela área da minha sapata, B vezes L, vezes, aí entre parênteses, 1 mais 6 vezes a excentricidade em X, certo? Essa excentricidade a gente vai ver um pouco mais à frente, dividido pela dimensão em X da minha sapata, que é aqui eu adotei B, não sei se vocês lembram, a dimensão X aqui é B,
tá? Mais 6 vezes a minha excentricidade em y, dividido pelo meu comprimento em y, tá? Essa tensão que eu vou encontrar aqui tem que ser menor do que a tensão admissível do solo, tá? Da mesma forma, para encontrar minha tensão mínima, eu vou utilizar mais ou menos a mesma fórmula. A diferença aqui, no lugar de mais, aqui eu vou utilizar o sinal de menos, ok? Minha tensão mínima vai ser a minha carga vertical dividido pela área da minha sapata, vezes 1 menos 6 vezes a excentricidade em x, dividido pela dimensão em x da minha sapata, menos 6 vezes a excentricidade em y, dividido pela dimensão y da minha sapata, tá? E isso aqui, só lembrando, tem que ser maior do que zero. Essa tensão aqui nunca pode ser negativa, tá? Isso aqui nunca pode querer levantar aqui, tá certo? Então, aqui, a única coisa que ficou faltando é eu descobrir a minha excentricidade, tá? É a única coisa daqui que eu não sei. Eu tenho as cargas, tenho os esforços, tenho as dimensões da minha sapata, falta eu descobrir as excentricidades, ok? Antes da gente ir para as excentricidades, vamos ver o seguinte, tá? Eu vou ter aqui uma dimensão em x na minha sapata e vou ter uma dimensão em y na minha sapata, tá? Na dimensão em x, certo? Caso eu tenha uma força horizontal, a força horizontal que vai gerar uma tensão maior aqui do lado desse ponto da sapata e uma tensão menor nesse ponto da sapata é uma força nesse sentido aqui, ó. Tá? Eu aplico essa força aqui, minha sapata tende a tombar para o lado de cá, então se ela está tendendo a tombar para o lado de cá, ela gera uma tensão maior aqui e uma tensão menor aqui. Do mesmo jeito, se eu tiver um momento aplicado, tá? Eu preciso ter, para ela gerar uma tensão maior aqui nesse ponto de x, eu preciso ter um momento nesse sentido em torno do eixo y, tá? Em torno do eixo y, eu gero um momento nesse sentido, certo? Assim, ó. E esse momento também vai tentar tombar a sapata para o lado de cá, tá? De forma análoga, para o eixo y aqui, tá? Se eu quiser verificar uma tensão maior aqui e uma tensão menor aqui na minha sapata, se ela for gerada por uma carga horizontal, vai ser uma carga horizontal nesse sentido, certo? Uma carga horizontal no sentido do eixo y, certo? Geraria uma tensão maior aqui, uma tensão menor aqui. E, no caso do momento fletor, eu teria que ter um momento fletor nesse sentido aqui, ó, em torno do eixo x, certo? Um momento fletor em torno do eixo x, faria isso na minha sapata, tentaria tombar ela para o lado de lá e geraria uma tensão maior nesse lado e uma tensão menor nesse lado, tá? Entendido isso aqui, vamos passar para o cálculo das nossas excentricidades, tá? Então, a minha excentricidade em x, certo? Nesse sentido aqui, ó, a minha excentricidade gerada por um momento por uma força aqui, tá? Vai ser dada pelo momento y. Lembrando que a gente viu, se eu tenho uma tensão maior aqui, ela é gerada por um momento em torno do eixo y, tá? Então, vai ser momento em y mais a força em x, certo? A força nesse sentido aqui, e a força vezes uma distância, tá? Que distância é essa? A altura da minha sapata. Porque, vê só, nessa figura aqui, tá? Se o centro da minha sapata é aqui, tá? E eu tenho uma força assim, essa força aqui vai gerar um momento em torno desse ponto, certo? E essa força aqui ela vai criar esse momento porque ela tem uma certa distância, que vai ser a altura da sapata aqui até esse ponto, tá? Então, força vezes distância gera um momento. Então, aqui em cima eu tenho momento em y mais
força em x vezes a altura da minha sapata. Isso tudo aqui dividido pela minha carga vertical, tá? Com isso aqui eu descubro a minha excentricidade em x. Da mesma forma, para y, eu vou ter menos o momento em x mais Fy vezes z, tá? Dividido por Fz, certo? Mesma forma, se eu quero para y, o momento é em torno do eixo x. E mais uma vez aqui, vou ter a força vezes a distância, ou seja, vou ter um somatório de momentos aqui, dividido pela minha carga vertical, tá? Então, aqui eu encontro as minhas excentricidades, e com as minhas excentricidades eu posso verificar as minhas tensões máximas e tensões mínimas, tá? Uma outra coisa, deixa eu passar para cá para a gente ver isso melhor. Eu vou precisar calcular as minhas armaduras, tá? Obviamente que, além da minha força vertical, o meu momento gerado, tanto pela carga horizontal, tanto pelo momento aplicado, vai me gerar uma tração na minha armadura, certo? Então, eu vou fazer o somatório desses momentos aqui, tá? E o somatório desses momentos é que vai me dar essa outra tensão aqui na minha armadura, essa minha outra tensão de tração, tá? Que vai ser, de novo, o meu momento aplicado mais a minha força, certo? Meu momento aplicado mais a minha força, tá? Isso aqui vai me gerar a minha tensão de tração na armadura devido ao momento fletor, certo? Então, eu vou ter a componente de tração na minha armadura gerada pela carga vertical e a minha componente na minha armadura gerada pelo momento fletor, seja ele por um momento fletor aplicado ou seja ele por uma carga horizontal que vai me gerar um momento fletor, tá? E aqui da mesma forma, como a gente já calculou para a carga centrada, eu vou ter a minha fórmula da armadura aqui sendo 1,61 vezes a minha tensão de tração da armadura, dividido pelo FYK do meu aço, tá? Só lembrando, dependendo do tipo de aço que eu estou utilizando, eu vou ter um FYK diferente, certo? Vamos voltar para cá. Então, esse é um modo de eu ter excentricidade na minha sapata, certo? Excentricidade de carga, que é a excentricidade gerada por um momento fletor ou por uma força horizontal, tá? A outra forma é eu ter a excentricidade em si, como uma sapata de divisa, por exemplo, tá? Quando o meu pilar ele está mais próximo à divisa do meu terreno, por exemplo, sendo que a sapata ela tem que ser feita para dentro do meu terreno, tá? Então, essa situação aqui, por si só, ela já gera uma excentricidade aqui, ó, onde o centro do meu pilar está nessa posição aqui e o centro da minha sapata nessa outra posição aqui, tá? Então, a minha carga vertical tem uma excentricidade em relação à minha sapata, tá? Então, eu vou utilizar as mesmas fórmulas aqui, certo? A mesma fórmula da tensão máxima e da tensão mínima. Agora, se ela só é excêntrica em um sentido, tá? Aqui no caso, o meu eixo Y, que era aqui, ele está deslocado para cá, certo? Aqui nesse sentido, ela ainda está na posição central dela, tá? Então, de modo que eu só vou ter uma das componentes da excentricidade aqui. A outra componente da excentricidade vai ser zero, certo? Geralmente, esse tipo de fundação, esse tipo de excentricidade, se resolve com viga de equilíbrio. Como é que funciona essa viga de equilíbrio? Eu vou ter um momento aqui, certo? Gerado por essa excentricidade, um momento nessa minha fundação. Tá, eu posso
fazer de modo a que a minha fundação e o meu pilar suportem esse momento, ou eu posso jogar para uma viga de equilíbrio suportar esse momento aqui, certo? Essa viga também recebe o nome de viga alavanca em algumas literaturas. Vocês vão encontrar com esse nome também, certo? Ou seja, essa minha carga aqui vai gerar um momento aqui, só que esse momento não necessariamente precisa ser suportado pela minha sapata. Não necessariamente eu preciso ter essa distribuição de tensões no meu solo. Eu posso fazer de um modo a que essa viga aqui ela seja dimensionada para suportar esse momento. Como é que isso vai funcionar? Eu vou ter uma configuração, certo? Um sistema estrutural desse modo aqui, ó, onde eu vou ter a reação da minha sapata bem no centro dela. Aqui, tá? Eu vou calcular ela como uma sapata com carga centrada. Minha outra sapata, mesmo modo, com carga centrada. E eu vou ter esse balançozinho aqui na minha viga, tá? Eu vou considerar como se essa minha viga de equilíbrio ela tivesse um balanço aqui e como se essa carga fosse aplicada na ponta desse balanço. Aqui, tá? Ou seja, para a minha fundação, certo? Eu vou receber uma carga, apenas uma carga centrada. Para a minha outra fundação, apenas uma carga centrada. E a minha viga de equilíbrio vai ser calculada como se tivesse um balanço aqui, tá? Como se ela tivesse que suportar esse momento gerado por essa força aqui, certo? Então, para esse tipo de distribuição, eu consigo resolver facilmente aqui essa excentricidade com uma viga de equilíbrio, tá? E dimensionar as minhas sapatas como a gente já viu lá em cima, dessa forma aqui, como se a minha carga tivesse centrada na minha sapata, pois o momento não vai ser absorvido pela minha sapata, vai ser absorvido pela minha viga de equilíbrio, certo? Por essa viga aqui. E essa carga excêntrica, ela vai gerar um R1, certo? Uma reação nessa sapata e um R2, uma reação nessa sapata aqui, tá? O meu R1 vai ser a minha carga N1 vezes a minha excentricidade mais L dividido por L, tá? L é a distância do centro das duas sapatas. E o meu R2, que provavelmente, ó, se eu estou baixando esse ponto aqui, certo? Esse ponto vinha para cá, eu vou gerar uma tração nessa sapata aqui, tá? Meu R2 provavelmente vai ser no outro sentido. Então, o meu R2 vai ser igual a minha carga N1 negativa vezes a minha excentricidade dividido por L, certo? Essas daqui vão ser as reações geradas nas duas sapatas em decorrência de N1, certo? Em decorrência da minha carga excêntrica, tá? A gente vai ver melhor como é que isso aqui se comporta no exercício. E uma outra configuração de sapata é a minha sapata associada. Quando, por exemplo, eu tenho duas sapatas muito próximas, de modo a eu não conseguir fazer uma sapata aqui e uma outra sapata aqui, certo? Sapatas separadas, tá? Para essas cargas, de modo que eu tenho que fazer uma sapata única para elas, certo? Dificilmente esses dois pilares, o P1 e o P2, eles vão ter as mesmas cargas, tá? Seria uma coincidência muito grande. De modo que, então, a minha sapata, para ela ser considerada com carga centrada, eu vou ter que encontrar o centro de cargas desses dois pilares aqui, tá? Por exemplo, se o meu P1 aqui me gera uma carga de 1000 kN e o meu P2 me gera uma carga de 600 kN, eu obviamente não vou poder colocar a minha sapata no centro de gravidade entre os meus dois pilares aqui, porque esse aqui está com mais carga. Então, o meu centro de cargas provavelmente vai ser deslocado mais para o lado do meu P1 aqui,
em decorrência do meu P2, tá? Por isso aqui tem uma carga maior, eu preciso que a minha sapata esteja com mais material para o lado dele do que para o lado do meu P2 aqui, certo? Então eu vou ter que encontrar o meu centro de cargas, tá? O meu centro de cargas eu encontro dessa forma aqui. Digamos, eu partindo aqui do centro do meu P1, certo? Aqui eu vou ter o meu Y e aqui o meu X. Aqui está marcado como Y, mas entendo isso aqui como X, tá? O meu eixo cartesiano partindo daqui, certo? O meu centro de cargas, tá? Vai ser a minha carga do meu pilar P2, certo? Esse meu outro pilar aqui, dividido pelo somatório das cargas dos dois pilares, tá? Vezes a distância entre o centro dos dois pilares, tá? Então, vou ter aqui o meu P2, ele tem 600 kN, certo? Dividido por o somatório das duas cargas, 1000 kN mais 600 kN, vezes a distância entre os dois centros, 1,20 m, tá? De modo que eu encontre a carga de... a posição do meu centro de carga sendo de 45 centímetros, partindo do centro do meu P1 para cá, tá? Ou seja, vai estar 45 centímetros do centro do meu P1. E também, para quem quiser fazer a verificação, certo? Se dá a mesma coisa, eu considerando o centro aqui no meu P2, pode usar a mesma fórmula, só substituindo os valores aqui. Por exemplo, se o meu eixo XY estiver aqui no meu P2, tá? Eu vou vir aqui então, para essa minha fórmula. Aqui no lugar de P2 vai ser P1, certo? Eu vou ficar com P1 dividido por P1 mais P2 vezes D, tá? Aqui no lugar de 600, eu vou ter 1000. E eu vou encontrar aqui. Se aqui deu 45 centímetros para cá, para encontrar o centro de carga, esse aqui vai dar o quê? 120 menos 45, tá? Para encontrar o mesmo centro de cargas aqui, certo? Pegando um exemplo mais prático, certo? Eita, aqui está 42, mas a gente encontrou 45, tá? Que é os meus 45 aqui. Eu vou dimensionar agora a minha sapata, sabendo que o meu centro de carga está aqui, certo? Eu pegando, por exemplo, uma resistência do solo de 200 kN por metro quadrado, e eu sabendo o somatório das duas cargas, certo? Sei que a carga de um é 1000, outra é 600. Eu fazendo a divisão pela resistência do solo, vou encontrar que eu preciso de uma sapata de pelo menos 8 metros quadrados, tá? Adotando uma das dimensões igual a 2, certo? Eu arbitrei essa dimensão aqui. Se uma das dimensões é 2 e a área total é 8, eu vou pegar o meu 8, dividir por 2 e vou encontrar que a minha outra dimensão é 4 metros, certo? Vou posicionar aqui a minha sapata bem no meu centro de carga, tá? O meio da minha sapata aqui no centro de carga. E vou colocar, se aqui é 4 metros, vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro. E aqui, da mesma forma, eu arbitrei que era 2 metros, vai ficar com 1 metro para cá, 1 metro para cá, certo? Então, aqui eu vou ter a minha configuração da minha sapata associada. E vou fazer o dimensionamento dela, mais uma vez, seguindo o mesmo exemplo que a gente utilizou quando a gente fez o dimensionamento da nossa sapata com carga centrada, tá? A gente dimensionou a nossa sapata associada para o centro de cargas ficar no centro da nossa sapata, certo? De modo que a gente considera a carga centrada e a gente vai poder fazer o dimensionamento dela como se fosse uma sapata comum aqui com carga centrada, certo? Colocar a resultante da carga aqui, as dimensões dela, a altura eu vou encontrar da mesma forma também, certo? Que eu encontrei anteriormente. Cadê o slide? Aqui. Encontra dessa mesma forma, tá? Obviamente, lá eu fiquei com uma das dimensões bem grande, então provavelmente a minha altura vai ser um pouco grande aqui, tá?
mas vou fazer o dimensionamento da mesma forma como eu já vinha fazendo para minha carga centrada, tá? Para minha sapata de carga centrada, certo?